Eu vou ensinar agora a técnica aquarela rupestre em papel. Tá? Esse é um trabalho feito com as tintas aquarela líquida e a máscara líquida para artesanato. Eu vou trabalhar em papel canson ou papel próprio para aquarela, que é um pouco mais poroso, também pode ser utilizado e fica muito bom. Para começar, eu vou pegar um lápis e vou traçar um desenho básico. Na verdade, eu vou marcar a posição de cada elemento, começando pelo contorno do retângulo, onde eu vou trabalhar a imagem. Aí eu vou fazer o sol e marcar aqui as duas áreas que serão pintadas depois com outras cores. E eu vou aplicar a máscara líquida delimitando essas áreas, né? A máscara líquida é um produto que serve para impermeabilizar a superfície, tanto do papel como de outros materiais. Eu posso fazer esse trabalho, por exemplo, em madeira, e ele vai impedir que a tinta fixe aonde tem a máscara. Então ele forma uma película que depois é retirada. Então esse produto é aplicado com pincel, mas tem uma dica importante aqui, para você trabalhar com o seu pincel, para que essa máscara não grude no pincel, você vai pegar o seu pincel, molhar na água e passar no sabonete comum, tá? Esse sabonete comum que você tem em casa, você vai passar bastante, assim, até ficar bem carregado de sabonete. E o sabonete vai evitar que a máscara grude nos pelos do pincel. E aí você vai aplicar a máscara primeiro, ó, acompanhando o traço na parte externa, delimitando aqui a área em que será aplicada a tinta, né, a aquarela líquida. E depois eu vou aplicar nos elementos, que seria o sol e os dois retângulos aqui de baixo. É uma aplicação bem irregular, tá? Você não precisa se preocupar em fazer nada muito preciso. Vou aguardar a secagem por 15 a 20 minutos e o pincel eu lavo com água imediatamente após o uso. A película da máscara já secou, ela fica meio grudenta, uma borrachinha com um certo toque. E agora eu já posso começar a pintura. Eu vou utilizar então a Aqualine, que é a aquarela líquida, e vou aplicar primeiro a cor rosa, com um pincel de pelos, um pincel mais larguinho. E eu vou aplicar essa tinta, ó, eu posso passar em cima da máscara, para isso que ela serve, ó, ela evita que a tinta fixe na região em que eu apliquei a máscara. E aqui também ela vai delimitar. Eu vou fazendo esses traços, assim, umas pinceladas irregulares, passo por cima de tudo, até chegar aqui no limite. Eu não vou cobrir todo o papel, eu deixo algumas partes em branco. Não há necessidade também de lavar o pincel. Essa tinta é solúvel em água, mas eu vou mesclar os tons. Então, em cima do rosa eu vou aplicar um pouquinho do sépia. Posso tirar o excesso. E se você quiser um efeito um pouco mais suave, você pode ainda aplicar água, né? O pincel molhado com água, você pode fazer dar uma manchada, mesclar as cores, dar uma brincada aqui na sua aquarela e você vai aguardar a secagem completa por 1 ou 2 horas para depois continuar o seu trabalho. Aqui já está seca a aquarela, tá? E eu vou agora retirar a película de máscara, porque eu não preciso mais, eu vou trabalhar agora com as cores. Então basta, ó, friccionar com a ponta dos dedos, você vai conseguir retirar a película e ela não estraga o papel, tá? Porque ela é feita justamente para ser aplicada em papel e outros materiais, ela vai sair completamente. Eu vou retirar tudo. Eu vou iniciar então agora a pintura do sol, vou começar com a cor amarelo, um pincel de pelos menor. Eu não vou cobrir tudo, tá? Eu vou deixar a parte do branco sem cobrir. Mas eu vou dar uma forma aqui meio arredondada para fazer a pintura do sol. E também mantenho uma certa distância aqui do fundo. Antes que o amarelo comece a secar, eu venho com o vermelho e dou uma manchada assim para criar um tom meio alaranjado. E vou lavando o pincel para aplicar o amarelo, para não tirar totalmente o amarelo, tá? É fazer uma mancha como a gente faz na aquarela. Agora aqui nessa parte de baixo, mesmo pincel, lavei e vou aplicar o azul cian. Vou fazer uma aplicação também sem encostar na área pintada com rosa.
e sem cobrir completamente, deixando algumas partes em branco aparecendo, tá? Se encostar algumas partes, vai criar um efeito manchado que é muito interessante e característico da aquarela, tá? Agora eu vou deixar secar para depois continuar o trabalho finalizar. Bom, então com a tinta Decorfix preta, né, ligeiramente diluída com água, um pincel zero, eu vou fazer os detalhes, os contornos. Então eu vou começar aqui fazendo uma espécie, uma espiral no sol. A tinta acrílica preta porque ela tem uma cobertura boa, vai ficar bem preto mesmo, bem fosco, tá? Vou fazer uns detalhes, bolinhas. Aqui, ó. Vou fazer a figura humana é bem fácil, aquele bonequinho de palitinho, né, que a gente fala. Uma bolinha, com os dois bracinhos e as perninhas. Ó, para fazer aqui o bichinho, você faz dois palitinhos e depois preenche com preto. Bom, então aqui já tá terminado, eu vou aguardar a secagem completa para depois montar na moldura, né? Eu vou montar a gravura aqui e colocar um vidro para proteger, né? Então, trabalho pronto, ele vai ficar desse jeito aqui. Aqui tem uma outra sugestão, é uma caixa, né? Montada a pintura aqui na parte mais baixa, no rebaixo da caixa, e também montada com vidro, o acabamento com cordão e as cantoneiras para segurar o vidro. As mesmas cores de aqualine, né, da aquarela líquida misturadas, vão dar outras tonalidades que você pode utilizar também. Aqui uma outra sugestão, também a mesma ideia, né, a caixa trabalhada aqui é médio envelhecedor, mogno para fazer a pintura, e o vidro preso com a cantoneira. E uma outra sugestão, o quadrinho, é outro desenho, né, mas é sempre seguindo a mesma ideia. É o mesmo tipo de desenho, a mesma combinação de cores, dá para fazer uma variedade grande de motivos.